Agora eu volto aqui com o Mioto retornando aqui à nossa transmissão, é sobre esse assunto que eu volto, nosso tempo está um pouco curtinho, volto aqui para você brevemente. Como você avalia o peso político, né, dessa fala do governador Tarcísio de Freitas? Foi um aceno claro à base bolsonarista? Essa fala de Tarcísio pode ser lida como um indicativo real de que ele está preparando o terreno para o próximo ano, mesmo dizendo que pretende ainda disputar a reeleição de São Paulo? Queria a sua análise. Nós temos aí uma manifestação do Tarcísio bem interessante, porque veja só, o Tarcísio de Freitas é considerado um candidato, se ele sair para governador, ele é considerado um candidato fortíssimo. A reeleição, alguns até mais empolgados dão a reeleição dele como certa, se ele sair para governador, porque ele está com a máquina do governo na mão, pode realizar obras e tudo mais, ele tem uma mobilidade muito maior nesse sentido. Sempre quem tem a máquina tem um certo ganho. Agora, por um outro lado, também existe aí vamos dizer assim, um canto de sereia, né, para ele como político, de sair para presidente, que ele também tem chance. Aí já inverte, ele vai enfrentar um candidato, que é o Lula, que está no governo, já falou que vai sair para a reeleição, ele vai estar na máquina, o Lula vai estar na máquina. É um cara extremamente popular, o presidente atual, o Lula, quer dizer, ele já sai na disputa com 30%, 35%, 35% pelo menos, já de votos a favor. E agora, o Tarcísio teria condições de construir isso, né, construir essa vantagem. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, claramente ele está fazendo um aceno para a base bolsonarista, claro que sim. Que ele veio de lá, né? Ele foi um cara que politicamente ele foi feito político pelo Bolsonaro. Então ele procura mostrar uma gratidão, um reconhecimento a isso. Ele é da direita. E assim, sem fazer nenhuma propaganda a favor do Tarcísio, ele nunca negou essa referência, ele nunca tentou, né, disfarçar, ou não é bem assim, não. Ele sempre assumiu. Quem me colocou na política foi Bolsonaro, sou muito grato e tudo mais. Então, assim, ele vai ter que tomar essa decisão. E me parece que é o seguinte, ô Felipe, em 2026, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, Lula nem se fala, vai sair candidato, mas o Bolsonaro, mesmo inelegível, até mesmo se ele estiver preso, ele vai ser um personagem, como se fala, um player, né? Um jogador, aí, um personagem importante dentro da eleição. Ele vai ungir, ele vai apoiar um determinado candidato. Esse candidato vai ter, da direita, né, vai ter um ganho muito grande em relação a isso. Você tem uma base de eleitores bolsonaristas bastante expressiva. Então, ele é um personagem importante. Então, o Tarcísio fazer esse movimento me parece bastante coerente com isso. Sem contar que o Tarcísio está fazendo algo que na política é bastante conhecido, que é essa coisa de você não declarar abertamente. Você vai ser candidato a presidente? Não, 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 não. Eu vou buscar a reeleição ao governo, tal. Quer dizer, ele não quer sair antes para não queimar a largada. Nós já tivemos casos de candidatos que queimaram a largada e acabaram se dando mal depois. Então, ele, como bom político, assim como o Romeu Zema também disse que não é candidato, né? Só o Caiado que está falando que quer ser candidato abertamente, mas muitos candidatos não falam que querem ser, mas no final vão se candidatar. É isso, eu ia falar desse exemplo do Caiado também, já se colocou nessa disputa, né? Foi até criticado por bolsonaristas, né? Esse peso político foi... Falando sobre esse peso político, Milton, brevemente aqui conosco, que nossa edição já vai precisar encerrar, queria saber o peso político, a viabilidade, né, judicial, quem é do direito pode explicar um pouco mais pra gente, desse indulto. É viável que ele realmente aconteça? Que peso político esse indulto teria na política brasileira? E ele realmente é viável, né? Como é que ele seria aplicado numa situação hipotética, né, da vitória de algum político da direita? Nós estamos falando aí, na verdade, seria uma anistia, né, um projeto de anistia. A anistia, se ela for aplicada, porque está se colocando aí dos manifestantes do 8 de janeiro, né, aplicar essa anistia, mas assim, o projeto, o PL da anistia, ele visa a todos os que estão respondendo por esse ato, né, os chamados atos golpistas. Então, assim, o que abrangeria? Abrangeria todo mundo. Então, os kids pretos estariam envolvidos, o Braga Neto, todo esse pessoal que está respondendo, o Jair Bolsonaro, todos eles seriam beneficiados. E o que significa essa anistia, Felipe? Significa zerar o jogo. Acabou, extingue a punibilidade, a pessoa volta a ser inocente exatamente como se nada tivesse acontecido. Então, assim, o Bolsonaro, eu não sei, tem que ver a questão da inegibilidade dele, que foi, acredito eu, por outro motivo. Mas
ele ficaria totalmente liberado dessa acusação da questão dos atos golpistas. Teria um peso político imenso, enorme, claro que sim. Mesmo o Bolsonaro continuando inelegível, eventualmente, ia ter um argumento muito forte a favor da direita, de poder argumentar, levar isso para a rua, movimentar a sua massa, né, a massa de apoiadores da direita, animar essa turma, levar para a rua para fazer manifestações, seria muito bom para a direita. Então, assim, não é à toa que o Congresso, que é majoritariamente de direita na atualidade, ele está vislumbrando isso também. O Congresso também quer fazer, vamos dizer assim, um comercial, quer fazer uma praça com esse eleitorado. Porque se o Congresso é de direita, com quem que ele quer se alinhar? Ele quer se alinhar com o eleitor de direita. Então, ele quer ficar bem também com isso. E o eleitor de direita, ele veria com bons olhos essa anistia? Com certeza. Então, é um estímulo muito forte a favor desse PL. Então veja, Felipe, não é propriamente um PL que o Congresso está pensando no Bolsonaro, ele está pensando num contexto maior, que vai beneficiar a direita como um todo. Né? Por isso que existe todo esse cabo de guerra em volta desse PL.